Desculpa aí, só um pouquinho, esses 2 minutinhos de demora, tá certo? Porque o celular descarregou, eu precisei pegar o carregador. Mas, enfim, sem perder tempo, né? Vamos fazer a correção da nossa atividade. Eu tô bem, pessoal. Obrigada, tá bom? Espero que vocês também estejam e tenham tido um bom final de semana, já que ontem eu não tive aula com vocês. Vocês lembram que a gente parou, né, na gramática, certo? A gente tem uma correção para fazer no livro de gramática de vocês, ok? Vocês vão pegar a gramática de vocês e abrir na página 77. Nós fizemos a página 76 e ficou o restante das questões, né? Para vocês fazerem. Página 77 da gramática, ok? Quem é que pode ler para mim essa página, pessoal? Essa página 77. Essa é a terceira questão. Alguém pode ler ou eu vou iniciar a leitura, tá certo? Pronto. Isabelle, pode ler. É a terceira, tá? Vamos lá. Agora leia o quadrinho. Vai ter um quadrinho aí. Dá para me escutar? Estou. Pode falar. É a 3, né? Isso. Vá buscar um verbo. Preciso fazer uma oração. Letra A. Quantas frases há na fala do padre? Classifique-as utilizando as categorias nominal ou verbo. O verbal. É nessa frase aí, ó. Vá buscar um verbo. Preciso fazer uma oração. Tem quantas frases? Isso, pessoal. 2. Muito bem, Raíssa e Isabela. 2 frases. E são nominais ou verbais? Exatamente, gente. 2 frases verbais, né? Porque na primeira tem aí o verbo buscar e na segunda o verbo fazer, tá certo? Vamos lá. Letra B, Isabelle. Tá. Utilize a sua resposta ao item anterior na primeira lacuna e reflita o que devemos escrever na segunda lacuna para que a frase abaixo fique de acordo com o que estudamos. Nesse quadrinho temos. Aí vocês iam completar. Nesse quadrinho temos o quê? Que foi que a gente colocou 2 frases verbais, tá certo? Maria e Raíssa, vocês adicionem só aí verbais, tá certo? E os demais, se não tiverem colocado, também. São 2 frases verbais, ok? Logo temos, se nós temos 2 frases verbais, nós temos o quê? Raíssa, a gente viu mesmo, né, que seria um período. Porém, só seria um período aí se essa frase fosse uma frase só, tá certo? Mas a gente percebe que mas são 2 frases. Então, se são 2 frases, são 2 períodos, tá certo? Aí vocês vão colocar, logo temos 2 períodos. Agora, se fosse uma frase só, com vários verbos, seria apenas um período, ok? Entendeu? Quarta questão, quem pode ler? Pode ler. Pode ler, Raíssa. Tá me escutando, tia? Sim. 4. Se quiséssemos unir todas as frases da fala do padre em uma só, a mais adequada seria: A. Vá buscar um verbo, portanto, preciso de um para fazer uma oração. B. Vá buscar um verbo, no entanto, preciso de uma para fazer uma oração. C. Vá buscar um verbo, pois preciso de um para fazer uma oração. D. Preciso de um verbo para fazer uma oração. Vá buscar um verbo. E E. Preciso de um verbo para fazer uma oração, mas vá buscar um. Eu vi aí que vocês colocaram, a Patrícia colocou C, o Pablo B, a Isabela A. Vamos ver. C. Pessoal, realmente a letra C, tá certo? Ó, vai buscar o verbo, pois preciso fazer uma oração, certo?
Para unir esses dois períodos, o melhor era o pois. Então, vocês vão marcar a letra C, tá bom? Pode ler, Maria, questão 5. Quinta questão. Alguns narradores esportivos ficam conhecidos do público por seus bordões. O narrador Milton Leite, por exemplo, usa como bordões as expressões "que beleza" e "meu Deus". Pensando nisso, reflita: os bordões podem ser considerados frases? Explique. E aí? Os bordões são frases que as pessoas sempre usam, tá certo? Tem algumas pessoas que têm seus próprios bordões, principalmente os youtubers. A maioria tem algum bordão que é deles. Esses bordões, né? Pode ser considerado frase, pessoal? Sim ou não? Muito bem, Pablo. Sim. Por que, gente, que sim? Exatamente. No caso aí dos bordões da questão, né? E os bordões em geral. Então, vocês vão colocar sim, pois apresentam sentido, tá certo? Tem sentido. Sim, Cideli. Pode ler. Questão 6. Está escutando? Sim. Observe os itens A e B abaixo e, em seguida, indique qual é a grande diferença entre eles do ponto de vista textual. A. Um bom jogo de futebol, disputa de título. A seleção brasileira de vôlei masculino está sempre entre as melhores do mundo. Entretanto, amanhã terei de chegar mais cedo, pois, devido aos meus atrasos, tenho perdido o início das reuniões. Por outro lado, depois de muitos dias sem chuvas regulares, as perspectivas agora são de regularização do regime pluvial, o que favorecerá a agricultura. B. Durante milênios, as paredes dos sítios do Parque Nacional Serra da Capivara foram pintadas e gravadas por grupos humanos com diferentes características culturais que se refletem nas escolhas gráficas que aparecem nos sítios. O visitante pode hoje observar um produto gráfico final que foi realizado gradativamente e que, pela sua narratividade, evoca fatos da vida cotidiana e cerimonial na vida em épocas pré-históricas. Com base na Pode ler, vou já explicar. Com base na análise feitas dos itens A e B da sexta questão, assinale C ou E. O que a gente observa aí nos dois textos que a Cideli leu, pessoal? No texto A, o que foi que vocês observaram aí nesse fragmento aí que a Cideli leu? O que é que vocês perceberam? Tem sentido, as ideias estão colocadas de forma cronológica, de uma forma que dê para a gente entender essas informações? Ou são apenas um aglomerado de informações? Essa letra A. Vocês percebem que primeiro fala de futebol, depois fala de vôlei, depois fala de outras coisas, então a gente vê exatamente, é um texto sem coerência, né? E já no texto B, a gente percebe que é um texto, né, coerente. Vamos lá, Cideli, leia aí para mim o item A, por favor. Cideli? Já que acho que a Cideli saiu, ou não está conseguindo. Cideli? É outra pessoa para ler essas opções? Pode sim, Pablo. Leia aí. Opção. A opção A. Está me escutando? Sim. Podemos concluir que esse texto é a sucessão ou combinação de frases. E aí, pessoal, um texto é só eu escrever várias frases, mesmo que não tenha anexo. Isso é um texto? Várias frases? Não, errado. Então, letra E, exatamente. Letra B, Pablo. Texto é a sucessão de frases com sentido. E aí?
realmente texto, né? Exatamente isso, tem que ter várias coisas, não é só. Eu sabia que todo mundo ia colocar certo nesse item B. Porém, pessoal, tá certo? Por quê? Porque o texto não é simplesmente uma sucessão de frases com sentido. Porque, por exemplo, esse texto A aí é uma sucessão de frases com sentido. Todas as frases têm sentido, mas entre si elas não formam um texto. Por exemplo, se eu digo assim, eu tenho um celular, choveu ontem, amanhã vou à praia, meu caderno é novo. Isso é uma sucessão de frases. Mas isso é um texto, o que eu acabei de falar? Não, tá certo? Então, essa opção aí é como se fosse uma pegadinha, tá certo? Nem toda sucessão de frases, mesmo que as frases tenham sentido, vai ser um texto, tá bom? Então, é errado também. Letra C. Podemos entender a noção de texto como a unidade linguística superior à frase? A gente pode dizer que um texto é superior a uma frase. Vocês acham que existe isso, de um texto ser superior a uma frase? Sim ou não? O que é que vocês acham? É errado? Muito bem. Não é porque um texto ele é superior do que a frase, porque a frase também é importante, né, na nossa comunicação. Muito bem, pessoal. Letra D. Texto é uma atividade verbal em que há necessariamente produção de sentido. E aí? Para ser um texto, necessariamente tem que ter sentido? Sim ou não? Sim, né? Verdadeiro. Então, você vai colocar C, tá bom? Letra E. O item A não constitui um texto, pois não apresenta unidade estrutural e temática. Esse texto A, que a Cibele leu, ele não constitui um texto porque ele não tem assim, uma continuação, não tem coerência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, isso mesmo. Correto. Então, você vai colocar C, tá bom? Letra F, Pablo. O item A, embora apresente elementos conectivos entre as ideias veiculadas, não se apresenta como um todo significativo. E aí? O que é que ele está dizendo? Que mesmo esse texto, né, tendo sentido nas frases, separadamente, ele não constitui um todo, né, um texto. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, pessoal. Por quê que é verdadeiro? Porque o que é que ele está dizendo? Que mesmo tendo várias frases com sentido, ele não é um texto. Por quê? Porque as frases não têm ligação entre si. Cada frase está falando aí de uma coisa diferente. Uma está falando sobre futebol, uma está falando sobre vôlei, uma está falando sobre o tempo. Então, as frases têm sentido, mas elas juntas não estão formando um texto, ok? Então, é C. Muito bem, Patrícia e Riquelme. Vamos lá. Letra G. O item B constitui texto, uma vez que apresenta várias frases. E aí, o item B constitui um texto só porque apresenta várias frases, pessoal? É errado? Exatamente. Letra H. No item B, não o predomínio da linguagem formal. E aí? No item B, tem o predomínio da linguagem formal? Sim ou não? Correto? Muito bem. A ordem aí, para quem não acompanhou, ficou errado, 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 certo, 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 errado, certo. Tá bom? Vamos aí para a questão número 7. Quem pode ler a questão número 7? Pode sim, Bia, pode ler.
Tá ouvindo, tia? Sim, perfeitamente. Alguns adesivos colados em carros e caminhões representam formas muito interessantes de fazer humor. Em um adesivo de carro muito usado há algum tempo, podíamos ler o seguinte: procura-se uma boa mulher que saiba cozinhar, limpar peixes, catar minhocas e que seja proprietária de um barco a motor. Favor, enviar foto do barco e do motor. A. O autor desse texto procurava uma mulher com uma série de qualidades, mas na verdade, qual era o seu maior interesse? E aí, pessoal, e a gente vê exatamente. Correto, pessoal. Sim, Raíssa. Um texto é quando eu tenho várias frases, né, obviamente, e essas frases juntas, ela tem um sentido, tá certo? Ela passa, elas têm sentido. Não é porque eu tenho várias frases juntas que essas frases, né, vão ser um texto. Como é o exemplo que tem aí no livro e o exemplo que eu dei. Eu escrever várias frases juntas, certo? Por exemplo, só porque elas estão todas juntas, estão formando um texto? Não. Elas só são um texto se elas estiverem passando alguma aí ideia, tá certo? Alguma ideia que tenha sentido, ok? Né? Eu não posso escrever várias coisas sem sentido e dizer que eu tenho um texto, tá bom? Então, letra A. É isso mesmo, pessoal. Ele estava interessado em quê? No barco, né? A motor. Ele queria pescar em um barco a motor. Letra B. Bia? Que elementos ou recursos do texto indicam esse interesse? E aí, qual é o elemento? Ó, a Maria copiou a frase. Observe aí no que a Maria copiou e no livro de vocês também. Isso. Muito bem, Riquelme. Vocês percebem que no final ele escreveu favor enviar foto do barco e do motor, em letras maiúsculas, né? Todas as letras maiúsculas. É exatamente isso. Ele escreveu pedido em letras maiúsculas, ok? Muito bem. Quem pode ler a questão número 8? Isso, Raíssa. Isso mesmo. Maria, mas tu tem que dizer o que te fez entender que ele queria o barco a motor, tá certo? Tu pode deixar só completa, tá certo? Falando sobre as letras maiúsculas, tá certo? Oi, Raíssa. Raíssa? Pronto. Vamos ver agora, tá certo? Como seria essa questão. Quem pode ler ela? A questão aí, a questão 8. Pode sim, Raíssa, leia. Tá me ouvindo, tia? Estou. Pode falar. Pode ler. Como vimos, as frases de situação estão intimamente associadas ao contexto comunicativo em que ocorrem, e as interjeições são as menores frases de situações, como elas expressamos nossas emoções, sentimentos, desejos, etc. Pensando nisso, observe a situação comunicativa ilustrada e produza frases de situações. Alunos e professora em excursão à Serra da Capivara. Raíssa, Oi. tu lê já, tá certo? Eu tô vendo aqui que, ó, a Raíssa, né, o Pablo e a Gabi estão me dizendo que não conseguiram entender essa questão. Eu acredito que não foram só os 3 que não conseguiram, tá certo? Eu acredito que outras pessoas também não conseguiram. Vou explicar a questão para vocês, tá bom? E vocês vão ver como era simples essa questão. Tá certo? O problema da questão estava só em entender a questão. Quando vocês entenderem, vocês vão conseguir, tá certo? Pronto.
Muito bem, pois agora eu vou explicar, tá bom, Gabi? Vamos lá. O que é que ele está dizendo aí? Que existem frases, né, que são frases chamadas de frase de situação. Eu expliquei para vocês que são frases, né, usadas em determinado contexto. E ele fala aí que algumas frases de situação são as interjeições. Vocês iriam completar esses quadrinhos com essas interjeições, com essas frases de situação. Que a gente até viu que uma palavra só pode constituir uma frase de situação, como, por exemplo, quando eu quero pedir silêncio, e eu digo apenas isso. Silêncio é só uma palavra, mas através dessa palavra vocês conseguem entender o meu pedido. Então, isso é uma frase de situação, certo? Vou dizer só A, para vocês entenderem as outras. Na letra A, tem assim, ó. Uma menina olha impressionada uma pintura rupestre. O que é que vocês iriam colocar aí? A interjeição que a menina poderia falar ao visualizar essa pintura. O Ricardo colocou, nossa, correto. A Patrícia colocou, uau, correto. Isso que eles colocaram, né? Por que é que isso caracteriza uma frase de situação? Porque eu consigo entender. A menina está espantada, está surpresa com aquela tela. Isso, Pablo. Ótimo. Que bom. Isso, Raíssa. Impressionante. Certo? Isso são frases de situação. Agora, entenderam? Quem não tinha conseguido entender? O Pablo já disse que entendeu. E os outros entenderam? Ótimo. Vamos lá, Raíssa. Leia aí a frase 2 para a gente ver. Um menino se arranha em arbusto espinhoso. O menino se arranhou em um arbusto. Isso. Pronto. Perfeito. Ele diz, ai. Isso é uma frase de situação. Ótimo. Muito bem. Terceira. A professora fala com o menino que se arranhou. Pronto. O menino se arranhou, a professora vai perguntar, vai falar o quê? O que é que vocês imaginam que a professora iria falar? Né? Cuidado. Muito bem. Alguém colocou diferente? Poderia perguntar, você está bem? Você se machucou? Ou simplesmente ela poderia dizer, cuidado. Tudo bem? Exatamente, pessoal. Entenderam bem agora. Lembrando que essas situações aí é como se estivesse acontecendo em uma excursão da escola, tá certo? Quarta. Um menino olha a pintura. O menino olha uma pintura, ele acha legal, ele diz o quê? Nossa, uau, incrível. Isso, que lindo. Muito bem. Ele pode dizer, que legal, maneiro, nossa. Exatamente, pessoal, entenderam muito bem agora. É isso mesmo. Quinta frase. Ao ver uma onça pintada, uma menina com expressão de espanto grita. E aí? Ao ver uma onça. Exatamente, Larisabelle. Correto, Riquelme. Essa expressão aí é muito usada também na forma falada. Uma onça, né? Com admiração. Ô, socorro! Meu Deus! Perfeito, gente. Isso mesmo. Essa questão não era obrigado todo mundo colocar igual, tá bom? Então, está correto de vocês. Ou cuidado, pessoal, alguma coisa desse tipo. Correto. Frase 6. Outra menina olha o javali. E aí? A outra menina viu o javali. O que é que ela pode falar? Isso mesmo. Correto. Isso. Perfeito. E na 7ª? Uma menina fala. Essa questão aí, né? Essa frase aí fica um pouco a desejar, né? Uma menina fala. A gente pode imaginar o quê? Né? Que ela viu os animais também. Epa, o que é isso? Uau! Uma onça. Exatamente.
Muito bem. Terminamos. A gente parou a nossa. Eu passei a atividade só até essa página, né? Porque agora tem um texto, então eu passei a atividade só até a página 81, certo? Aí na página 82 a gente vai ter um texto e depois uma sequência, tá certo? De atividades. Vamos lá, ler esse texto. Quem é que pode ler aí o primeiro parágrafo do texto? E aí, pessoal? Pode, Bi, pode ler. Tá ouvindo, tia? Sim. Serra da Capivara, aventuras e viagens à pré-história do Brasil. Durante milênios, as paredes dos sítios arqueológicos foram pintadas e gravadas por grupos humanos com diferentes características culturais. Patrimônio Mundial da Unesco, o Parque Nacional Serra da Capivara reserva aos seus visitantes aventuras e viagens na pré-história no Brasil. Continuo? Pode continuar. Localizado no sudeste do Piauí, o Parque Nacional Serra da Capivara tem serras, vales e planícies que abrigam fauna e flora específicas da caatinga. Dentre as espécies encontradas podemos citar a onça-pintada, a onça-parda, o tatu-bola e o tamanduá-mirim. Ao chegar ao parque, o visitante se depara com um enorme e imponente paredão de arenito, além de várias cavernas e lagos subterrâneos. No parque, encontra-se a maior concentração de sítios arqueológicos atualmente conhecida nas Américas, com mais de 1.000 sítios arqueológicos pré-históricos cadastrados, muitos deles com pinturas rupestres. Nos abrigos, além das manifestações gráficas, encontram-se vários vestígios da presença do homem pré-histórico, com datações de até 100.000 anos. A região abriga 173 sítios arqueológicos abertos à visitação. Muito bem, Bia. Maria? A visita completa aos circuitos abertos pode ser feita em 6 dias, incluindo-se o sítio de Boqueirão da Pedra Furada, onde foram feitas as primeiras escavações e as datações que atestam a presença do homem pré-histórico no continente americano. O sítio pode ser visitado também à noite. Iluminada, a paisagem fica ainda mais grandiosa. Todos os circuitos estão repletos de sítios arqueológicos estruturados com escadas, passarelas e acesso para pessoas com necessidades especiais. A presença do condutor é obrigatória para todos os programas. Posso continuar? Pode. O Baixão das Andorinhas é um grande desfiladeiro de onde se pode assistir, ao final da tarde, um espetáculo da volta das andorinhas para o fundo do Boqueirão. Na zona de amortecimento do parque está instalada a cerâmica Serra da Capivara. As tradições dos povos ceramistas são produzidas pela comunidade local, com peças com peças que reproduzem as pinturas rupestres encontradas nos sítios arqueológicos. Na cidade de São Raimundo Nonato, a visita ao Museu do Homem Americano é obrigatória, pois lá estão expostas peças cerâmicas, urnas funerárias e material lítico, resultantes das escavações feitas no parque. Criada em 1989 para auxiliar os trabalhos arqueológicos realizados no parque. Atua como importante centro de pesquisas. O museu representa as origens e a evolução do homem, além de fazer uma reconstituição de 50.000 anos da presença humana na região. Com o clima semiárido e a vegetação de caatinga,
As formações geológicas se misturam às paisagens da serra, vales. Esse conjunto cria uma das mais belas visitas do local. Muito bem. O texto aí, né, vem falar para vocês sobre o quê? Sobre as artes rupestres encontradas no Brasil, né? Essa arte rupestre é um sinônimo lá da pré-história, né? Dos homens que viviam na pré-história, que faziam as pinturas nas cavernas, e até hoje as pessoas estudam isso. Ele traz esse texto, né, que vocês leram, para fazer algumas perguntas gramaticais sobre ele. Vocês vão fazer em casa, né, obviamente, as questões 85 até a questão 89. 85 a 89. Agora a gente vai só ver essas questões da 84 e vocês vão ser liberados para o intervalo, tá certo? Mas antes vamos ver essas 3 questãozinhas. Aí vocês vão para o intervalo de vocês. Vamos lá. Questão número 9. Quem é que pode ler? Questão 9. Alguém pode ler? Pode sim, Patrícia. Leia, por favor. Dá para ouvir? Sim. Perfeito. Sobre a estrutura das frases presentes no texto, é incorreto afirmar que A. O primeiro parágrafo do texto apresenta 2 períodos simples. B. No segundo parágrafo do texto, encontramos um período composto. C. Em todo o texto, não encontramos interjeições. D. Por se tratar de um texto informativo, há um predomínio de frases nominais. E. No terceiro parágrafo, encontramos somente períodos simples. E aí? Qual dessas aí ela está incorreta? A gente tem que marcar a incorreta. Vocês acham que qual dessas opções está incorreta? E aí? A gente, para fazer essa questão, tem que analisar o texto, tá certo? Tem que analisar as opções e o texto, tá certo? Vamos lá. O primeiro parágrafo do texto apresenta 2 períodos simples. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Coloquem V ou F? Verdadeiro. Então, não marca essa opção. Muito bem, Walter. B. No segundo parágrafo do texto, encontramos um período composto. E aí? No segundo tem um período composto? Verdadeiro. Isso. Muito bem. C. Em todo o texto não encontramos interjeições. Tem alguma interjeição, pessoal, nesse texto? Sim ou não? Falso. Muito bem, não tem. Ótimo. Letra D. Por se tratar de um texto informativo, há predomínio de frases nominais, ou seja, por se tratar de um texto que traz informações, não tem muitos verbos, não tem muitas frases verbais. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Então, vocês vão marcar a opção falsa, que é a opção D, tá certo? Marquem a opção D. Agora, a 10 é bem interessante. Patrícia, pode ler? É exemplo de frase nominal. A Serra da Capivara, Aventuras e Viagens à Pré-História do Brasil. B. O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, possui a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. C. A região abriga 173 sítios arqueológicos abertos à visitação. D. O sítio pode ser visitado também à noite. E. Iluminada, a paisagem fica ainda mais grandiosa. Me digam aí, agora vocês vão observar, e me dizer qual é a única opção aí que é frase nominal, ou seja, que não possui verbos. Qual é a única oração aí, a única frase que não possui verbos, pessoal? Leiam, analisem e me digam. Lembrando que a frase nominal é aquela que não possui verbo. Qual é a que não possui verbo?
Letra B, vamos analisar. O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, possui a maior concentração de sítio arqueológico. Na letra B tem verbo, gente. Qual é o verbo da letra B? Alguém sabe qual é o verbo da letra B? É possui, tá certo? É um verbo. Letra A, também tem verbo. Isso. Exatamente, Raíssa. Então, não pode ser a letra E. Qual é? Só tem um aí que não tem nenhum verbo. Enquanto vocês procuram, coloquem para mim aí o... Isso, Patrícia. Item A. A única opção que não tem verbo é a letra A, tá certo? Agora, pessoal, coloquem o número da chamada de vocês, se é do A ou do B, e podem ir para o intervalo, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Não esqueçam de colocar o número para não ficar com falta, tá certo? E podem ir para o intervalo de vocês. Até amanhã.